O PS2 tem uma biblioteca tão absurda de jogos que é praticamente impossível conhecer tudo, e no meio de tantos clássicos, tem muito jogo que acabou passando despercebido mesmo sendo sensacional, e também tem aqueles jogos que vez ou outra acabam sendo esquecidos. E sério, tem jogo aqui que tem ideia original, jogabilidade divertida, gráfico bonito pra época, mas simplesmente foi ignorado, esquecido ou nem chegou a fazer sucesso quando saiu. E nesse vídeo eu quero ver com você 15 jogos do PS2 que você esqueceu ou talvez nunca nem viu na vida, mas eles merecem sim muito mais reconhecimento. Então pega papel e caneta, se ajeita aí que tá começando mais um episódio da nossa série de jogos desconhecidos e esquecidos do PS2. E se você curte esse tipo de conteúdo, conto demais com o seu gostei aí embaixo, e se for novo por aqui, conto demais com a sua inscrição. Mas sem mais enrolação, bora começar! E bora começar relembrando ou conhecendo um jogo que é simplesmente um caos divertido com muito humor. Tô falando do Asterix e Obelix XXL 2, Mission Las Vegas, onde nossos heróis Asterix e Obelix vão até uma versão romana de Las Vegas para investigar e tentar resgatar o Paranomix, que foi preso pelos soldados romanos. Basicamente a premissa central é essa. Mas falando do gameplay, que é a melhor parte desse game, a jogabilidade mistura muita pancadaria e resolução de puzzles. A gente alterna entre os dois personagens e cada um tem suas próprias habilidades. Obelix é claro que é o Brutamontes que acaba com todo mundo, e Asterix é aquele carinha mais rápido e ágil nos movimentos. Os combates são bem frenéticos, tem combos, poderes especiais e muitos inimigos voando pelos ares, cara. E é tudo muito engraçado nesse jogo, assim como a franquia no geral, né? E meu irmão, esse é um daqueles jogos que você sente que foi feito com carinho, com ótimos gráficos pro PS2 e a trilha sonora super divertida. Mission Las Vegas é uma pérola esquecida, assim como o primeiro jogo que eu já trouxe aqui na série. É leve, engraçado e cheio de referências. Se você curte ação com humor e um toque retrô, anota agora o nome desse game para não esquecer e testar depois. Esse próximo jogo é aquele típico spin-off que todo mundo subestima, mas que na real entrega um jogo de ação bem competente. Tô falando do Secret Agent Clank, que é um spin-off da clássica franquia Ratchet & Clank, mas como o título já diz, o foco é todo no nosso robozinho Clank. E quem recomendou essa pérola foi o Fábio Gomes, valeu demais pela participação. Aqui, Clank entra no modo espião, tipo James Bond total, tá ligado? E o jogo mistura fases de stealth com partes de ação, puzzles e até momentos de ritmo e timing. Para resumir, tem uma boa variedade de gameplay, e o melhor de tudo, dá para controlar não só o Clank, mas também outros personagens e até o Ratchet, que aliás, aqui nesse jogo ele tá preso. E outra coisa bem legal também nesse game, é que ele tem dublagem em português de Portugal. Até falei dele no vídeo onde trouxe nada mais nada menos que 50 jogos dublados, tanto em PTBR quanto em português de Portugal. Se você quiser conferir esse vídeo, que aliás tá bem legal, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Mas enfim, Secret Agent Clank é um ótimo jogo de ação. Não se compara aos outros jogos principais da franquia, e isso é bem claro, mas ainda assim é um jogo muito divertido. Meu amigo, esse aqui é um daqueles jogos que muita gente nem sabe que existe no PS2, mas eu tenho certeza que o desenho marcou demais. Tô falando do Rugrats, Ryan Hanson, que é baseado naquele desenho clássico dos anjinhos. E a vibe do jogo é totalmente aquela infância maluca e criativa que a gente via na TV. Isso se você viveu a época desse desenho. Mas antes, quem desenterrou esse jogo aqui foi o nosso querido Matheus RD. Tamo junto, meu irmão. Beleza, aqui no game a gente joga com vários personagens da série. O Tommy, Chuck, Kimmy, Phil e Leo, entre outros personagens desbloqueáveis. E o jogo é dividido por níveis com fases, e cada fase é temática com diferentes cenários legais como selva, neve, mundo árabe e até um submarino. E a jogabilidade é bem tranquila, com plataformas simples, colecionáveis, minigames e puzzles bem simples. Não é um jogo difícil, mas é um jogo muito carismático. Pronto, ele é ótimo para dar aquela relaxada ou jogar com crianças. Tenho certeza que eles vão se divertir demais. Infelizmente, quase ninguém lembra que esse jogo existe, mas se você assistiu ao desenho e não sabia desse joguinho, talvez você se agrade de conhecer, porque é tipo uma viagem no tempo.
Agora vamos falar de um jogo que quase ninguém conhece mesmo, Ayori Aoshi, que é baseado num anime de romance bem famoso no Japão, e o jogo foi lançado só lá, o que já explica um pouco porque ele é tão desconhecido. E infelizmente eu não encontrei versão traduzida, então ele tá completamente em japonês. Mas quem recomendou ele foi o Luciano Coutrin, obrigado pela participação. Esse jogo é um visual novel, ou seja, né, foca totalmente na história com escolhas e diálogos que afetam o rumo do jogo. E a gente joga com Kaoru, um estudante que reencontra a Aoi, que é uma garota do passado dele. A história gira em torno do romance entre os dois e os personagens que vão surgindo, tudo com um clima bem leve, mostrando a rotina tranquila dos personagens. Bom, e basicamente o jogo é isso, não tem tanta coisa pra falar de um visual novel. Agora, por ser todo em japonês, pode ser um grande desafio pra quem não entende nada do idioma. Se você gosta de visual novel, curte esse tipo de história e tem alguma forma de traduzir ele, acho que é um jogo que pode te agradar. Sitting Ducks é aquele tipo de jogo que você olha e pensa, é sério que existe um jogo disso, cara? E sim, meu amigo, existe. Ele é baseado no desenho que a gente conhece aqui no Brasil como A Turma do Pato Bill. Esse aqui eu acho que até o desenho é desconhecido, mas beleza. Mas quem recomendou ele foi a nossa colega Maria Lúcia. Obrigado por participar. Sitting Ducks coloca a gente no controle do Bill, um pato tranquilo, tentando curtir a vida em Ducktown com seu melhor amigo Aldo, que aliás é um jacaré. Já começa tudo maluco e aleatório por aí. E o jogo tem um estilo meio sandbox light, com missões espalhadas pela cidade, minigames variados e uma vibe bem leve, mas gostosinha de jogar, eu vou ser sincero. A gente pode andar de bicicleta, conversar com personagens, correr atrás de objetivos do tipo entrega isso aqui, procura tal coisa, ou sei lá, participa de alguma corrida. A movimentação é simples e a ambientação tem aquele jeitão calmo, quase como se fosse um GTA infantil sem aquele caos violento. Mas Sitting Ducks é um jogo ideal para quem quer desligar um pouco do mundo, dar risada e só curtir algo sem pressão. Mesmo que seja simples e meio infantil, ele tem um charme muito próprio e, cara, surpreende quem dá uma chance. Bora mudar o clima completamente com Twin Caliber. Esse aqui foi um jogo de tiro que passou despercebido por muita gente, mas é um dos mais diferentões do PS2. E quem recomendou ele foi o Diogo Craig, tamo junto, meu irmão. Aqui a gente solo ou com outra pessoa no modo co-op acompanha dois personagens. Um é o policial sargentão e o outro é um criminoso que se junta a ele pra lutar e sobreviver a um apocalipse zumbi. E meu amigo, esse jogo começa com um pé na porta e dois revólveres na mão. E eu não tô brincando não, cara. Literalmente é desse jeito, porque o mais doido é que você controla um personagem com os dois analógicos. Cada analógico movimenta as mãos do personagem, mirando em direções diferentes. E meu amigo, isso parece fácil eu falando assim, mas cara, baixa esse jogo, joga, porque na prática é desafiador demais. A gente não movimenta o personagem em si, só as miras, e é ação e tensão a todo momento, principalmente contra os chefões. Os cenários desse game são escuros, tensos, cheios de inimigos insanos e o jogo não alivia em nada, tá? Tem sangue, tem ação desenfreada e não tem uma pausa pra respirar. Limpou o cenário, já avança automaticamente pro próximo. É basicamente um tiro sob trilhos cooperativo e bem diferenciado. Então se você curte um desafio diferente, com jogabilidade fora do comum e uma história estilo filme antigo de zumbi com ação, acredito que Twin Caliber vai te agradar demais. Esse aqui é puro caos japonês em forma de videogame, Busou Renkin Yokozou Papillon Park E, que é baseado no anime Busou Renkin. E esse game foi lançado só lá no Japão e infelizmente não tem legendas em outros idiomas. Mas antes de continuar, quem recomendou ele foi o Didigon. Acho que falei teu nick certo, cara, mas tamo junto mesmo assim. Beleza, aqui temos basicamente um jogo de ação com elementos de hack and slash. Então o foco principal do gameplay é o combate corpo a corpo com combos rápidos, mecânicas bem simples, mas que funcionam direitinho para quem curte sair descendo porrada em hordas de inimigos. A gente pode jogar com vários personagens do anime e claro que cada um conta com seu próprio estilo de jogabilidade. Infelizmente, como eu já falei, ele tá todo em japonês, então para quem conhece o anime e não entende de japonês pode ser um grande problema. Mas para aqueles que só querem esmagar botões e aproveitar a ação que ele traz, acredito que pode ser um jogo bem legal de conhecer.
o PlayStation 2 quase não tem jogos de vôlei e eu quero conhecer com vocês o Aku Aku Volley 2, ou como também é chamado, Volleyball Exciting, que é um joguinho de vôlei que provavelmente muita gente nem sabia da existência dele, e eu me incluo nessa. Mas quem recomendou ele pra gente foi o canal Abigolando, muito obrigado por participar. O Aku Aku Volleyball 2 é focado em seleções femininas do vôlei e traz uma pegada casual com personagens de estilo desenho e um gameplay bem mais simples do que de costume. Tão simples que não tem nenhum tutorial para explicar quais botões usar para sacar, levantar a bola, bloquear ou atacar. Basicamente a gente precisa sair apertando todos os botões para ver o que acontece e se acerta. E que basicamente foi isso que eu fiz quando eu tava jogando. Então, por mais simples que seja, eu jogando achei bem confuso e até difícil de entender. Ele tem alguns modos de jogo, como exibição, modo mundo e até um modo de vôlei de praia. A única diferença entre o normal e o de praia é a quantidade de jogadores na quadra. Agora, um dos motivos para ele ter essa jogabilidade estranha é que faz parte da série Super Light 2000, que são jogos de uma empresa japonesa chamada Success, que trouxe jogos mais baratos. Até o game Ayori Aoshi, que eu falei nesse vídeo agora há pouco, também faz parte dessa série. Mas enfim, no geral, é um joguinho que não traz aquele gameplay técnico igual outros jogos de vôlei que focam no realismo, e infelizmente, pelo menos pra mim, isso foi um grande problema. Achei bem confuso e mais complicado que um simulador de vôlei. Esse próximo jogo traz um gameplay mais simples e é ótimo para crianças brincar. É o Kokoro Fanfare, que foi recomendação do grande Eu Sou RCS. Tamo junto, meu amigo. Kokoro Fanfare basicamente é um jogo de tiro tipo aqueles arcades, onde a gente atira em alvos no cenário, tenta fazer pontos e vence desafios em fases temáticas de parques de diversões, ou melhor, né, circos, que aqui é o tema central do jogo. E ele traz diversos minigames, todos nessa pegada: acertar alvos, ganhar pontos, passar por vários desafios de tempo para assim desbloquear novos níveis. Resumindo, é um jogo simples, colorido e super arcade. É ótimo para relaxar ou colocar alguma criança para brincar. Siphon Filter The Omega Strain é aquele tipo de jogo que tentou ser mais ambicioso que os anteriores da franquia. Até conseguiu, porém muita gente esqueceu dele ou talvez não teve a chance de conhecer, mas vai conhecer agora. Mas antes, quem ressuscitou esse jogo foi o Giovanni Diniz, valeu demais. Em The Omega Strain, a gente não joga mais com Gabe Logan, o brabo dos jogos do PS1, mas sim com um agente que nós montamos no início do game. O gameplay continua aquela pegada dos primeiros jogos, envolvendo missões bem variadas, desde infiltrações discretas até tiroteios pesados em cenários abertos e urbanos, e o sistema de armamento é bem completo, com várias ferramentas tecnológicas e armas bem realistas. E o mais legal é que dá para encarar os objetivos de jeitos diferentes, e isso dá uma grande liberdade no gameplay, o que é um ponto forte principalmente para jogos desse estilo, porque te deixa livre para agir da forma que achar melhor. The Omega Strain é um jogo de tiro e stealth muito massa. É o melhor da franquia? Não, não é, pelo menos para mim. Mas sim, é um jogo que entrega bons momentos de ação. É tático, é denso e foi totalmente esquecido. Se você curte jogos de espionagem com uma pegada mais séria, recomendo demais dar uma conferida. Enquanto todo mundo tava jogando FIFA, PES e principalmente nosso querido Bomba Pet no PS2, Toral Club Manager 2004 passava completamente despercebido. Mas cara, esse aqui era pra quem queria usar a cabeça em vez do botão pra chutar, porque ao invés de controlar os jogadores no campo, a gente controla o clube todo. Isso inclui contratar jogadores, definir estratégias, lidar com a imprensa, renovar estádio, cuidar da grana e tudo mais. É quase um SimCity de futebol. Mas antes de continuar, quem recomendou ele pra gente foi o grande Alexandre Maia. Muito obrigado pela participação. Mas beleza, Toral Club Manager 2004 é um jogo de gerenciamento de futebol bem completo. A gente começa como um técnico em um time qualquer e tenta levar o clube às séries mais difíceis. É quase que uma Master Liga. Quem aí lembra das Master Liga do PES ou do Bomba Pet? Onde a gente começava na segunda divisão e ia subindo o clube, melhorando o elenco e tudo mais. É basicamente isso, só que muito mais complexo. E aqui as decisões realmente fazem diferença, e tem até como assistir os jogos rolando enquanto você dá os comandos táticos, como mudar formação, substituição e mais um monte de coisa. Eu nunca tinha jogado um game assim, eu vou te falar, é legal, só basta ter paciência porque você não vai estar jogando diretamente no campo, mas é o tipo de jogo que, se você gostar, te prende por horas e te dá aquela sensação de evolução no time. É um jogo diferente, mas também é bem interessante.
Bora continuar com o jogo Codesept, que foi recomendação do Stubby Rubble, e esse aqui é um jogo de estratégia baseado em turnos, onde a gente anda por um tabuleiro, invoca criaturas e usa cartas mágicas para dominar territórios. É quase aquele joguinho do Monopólio. Você basicamente joga cartas no tabuleiro como se fosse um RPG de mesa misturado com um jogo de cartas colecionáveis, e cada jogador tem um deck de cartas com monstros, magias e equipamentos, e o nosso objetivo é controlar áreas do tabuleiro e evoluí-las, tipo propriedades mesmo. Quando o inimigo pisa na nossa área, basicamente rola combate entre as criaturas, e daí, meu amigo, pode gerar uma virada absurda no gameplay. Esse jogo aqui também tem uma expansão no PS2, que é o Codesept 2. E assim, esse é um jogo muito nichado e que demanda muito pensamento estratégico. Então é realmente para aqueles que curtem o gênero ou quer se aventurar e conhecer um jogo totalmente diferente. Beleza, meu amigo, bora continuar com outro jogo com um gameplay diferente e que não é desconhecido, mas é pouco lembrado. É o Grim Grimoire, que é um RTS com cara de anime todo desenhado à mão com um estilo artístico lindíssimo. Ele foi desenvolvido pela mesma desenvolvedora do Odin Sphere, outro jogo lindíssimo que também já falei aqui na série lá na parte 47. Mas quem recomendou essa pérola foi o canal A Alma do Além, o Bruno Ferreira e o Edu, tamo junto demais. Em Grim Grimoire a gente joga com Lilith Bland, uma jovem estudante de magia que entra em uma escola estilo Hogwarts e precisa lidar com um loop temporal sinistro onde todo mundo morre e você tenta impedir isso. E o gameplay é bem diferente para um jogo de PS2. Aqui a gente invoca unidades mágicas que são chamados de Familiars, usando grimórios divididos em 4 escolas: Glamour, Necromancia, Alquimia e Feitiçaria. E cada tipo desse tem vantagens e fraquezas, e a gente precisa meio que estudar cada um para se sair bem. Então o combate é bem estratégico e exige raciocínio rápido, e isso é justamente o grande diferencial do game, porque entrega uma experiência muito satisfatória e também diferente de outros jogos. Muita gente já conhece Grim Grimoire, tem muita gente que nem sabe que esse jogo existe, então se você curte o gênero, não custa nada dar uma chance e conhecer. Logo no início do PS2, Tekken Tag Tournament já chegou mostrando do que o console era capaz com a sua qualidade. Ele não é um jogo canônico, numerado na série principal, mas é um bom jogo de luta. Mas antes, quem relembrou dessa joia foi o nosso amigo Elvis Everton. Obrigado por participar. O diferencial nesse game é o sistema de tag, onde você escolhe 2 personagens e pode alternar entre eles durante as lutas. Isso não só adiciona estratégia, como também deixa o combate muito mais dinâmico. Ele traz diversos personagens jogáveis, sendo mais de 35, e também vários modos de jogo. Os gráficos para a época que ele foi lançado eram de cair o queixo, e continuam impressionando até hoje, mesmo não sendo o mais bonito da franquia no PS2. Porque é claro, né, depois vieram outros clássicos da franquia com muito mais qualidade gráfica e também mecânicas muito mais evoluídas, mas assim, não dá pra tirar o mérito do que fizeram pro primeiro jogo da série no PS2, né? Porque queira você ou não, é um bom jogo de luta com bastante qualidade. E por falar em clássico com qualidade, vamos falar de mais um jogaço de plataforma da série Sly Cooper, que ficou totalmente esquecido e diria até que desconhecido para muita gente. É o Sly Cooper and the Thieves Raccoons, o primeiro jogo da série Sly que coloca a gente no controle do Sly, um guaxinim ladrão super estiloso, descendente de uma longa linhagem de ladrões de elite. E esse guaxinim, meu amigo, é ladrão fino, junto com sua turma que é composta pelo Bentley, que é a tartaruga, e o Murray. E quem relembrou desse clássico esquecido foi o Jackson Ribeiro e o Daniel. Muito obrigado pela recomendação. E a nossa missão aqui é basicamente recuperar o Thieves Raccoons, um livro cheio de técnicas lendárias da família de Sly que foi roubado e espalhado por uma gangue de vilões. No gameplay, a jogabilidade mistura plataforma com stealth e ação. A gente precisa escalar telhados, andar por beiradas, se esconder nas sombras e pegar os inimigos desprevenidos. Mas o jogo não te obriga a ser furtivo o tempo todo não, o que deixa tudo mais divertido e também menos repetitivo. Sem falar que cada fase aqui é recheada de colecionáveis, segredos e desafios bem elaborados. Além disso, tem fases com minigames, perseguições e chefões com mecânicas bem únicas. Então o primeiro Sly Cooper tem um gameplay muito variado e muito divertido. Eu também já trouxe o terceiro jogo da franquia aqui na série, lá na parte 55, e é um jogo maravilhoso também. Recomendo demais você conhecer se ainda não conhece. Mas Sly Cooper The Thieves Raccoons é um grande clássico que é pouco lembrado. É um dos melhores jogos do PS2 que todo mundo deveria dar uma chance sem pensar 2 vezes.
Mas meu amigo, não pense duas vezes e maratone nossa playlist de jogos desconhecidos e esquecidos do PS2 que eu tô deixando aí na tela. Mas calma aí, cara, não clica agora não. Não esqueça de conferir se deixou o seu gostei e se inscreveu aqui no canal. Se já conferiu e tiver tudo certo, clica nessa playlist que eu tô te esperando lá.